Na época de Jesus Cristo, os palácios ostentavam muita riqueza, mas os hábitos de higiene nem sempre acompanhavam o luxo. Homens e mulheres utilizavam banheiros separados, seguindo costumes diferentes. Para os homens, o banheiro era um espaço social. Reuniam-se para conversar, jogar jogos e até mesmo realizar negócios. Isso enquanto se banhavam em piscinas ou utilizavam latrinas comuns. A higiene era vista como um ato de preparação para a vida pública e incluía o uso de óleos perfumados, raspar pelos aparentes e pentear a barba. Já as mulheres desfrutavam de uma experiência mais privada. Seus banheiros eram geralmente menores e mais reservados, permitindo um momento mais íntimo durante a higiene pessoal. Lavava seu corpo com água perfumada, utilizava cremes naturais da época e ungüentos para hidratar a pele e os cabelos. Se depilavam com cera ou pinças. Em ambos os casos, a água era fundamental para a higiene. Bacias e jarras eram usadas para lavar o corpo e o rosto, e as banheiras rasas permitiam a utilização parcial. A falta de sabão era suprida com óleos perfumados e cinzas vulcânicas, que serviam como esfoliantes naturais. A realidade nas classes sociais inferiores, fora dos muros dos palácios, era bem diferente. A maioria da população vivia em condições precárias, sem acesso a banheiros adequados. Latrinas rudimentares escavadas no solo ou construídas em madeira ou mesmo pedra de mármores com buracos eram muito comuns para a época. Praticamente todas as latrinas eram assim. A falta de água e logicamente de esgoto tornava a higiene um desafio constante. Nesses assentos, uma pessoa sentava ao lado da outra e ali ficavam longos momentos. Inclusive, esse era um momento para tramas políticas e atualizações do que estava ocorrendo na cidade, no vilarejo, na comunidade. Quando haviam pessoas mais abastadas, era comum que houvesse alguém tocando um instrumento musical com o intuito de disfarçar os barulhos, digamos assim, naturais. E também uma outra pessoa que era responsável por acender incensos para afastar ou reduzir aquele mau cheiro. Perto dos pés, era comum também haver uma água que corria e também vasilhas contendo vinagre, esponja e caniço. A pessoa então pegava um caniço, espetava na esponja, mergulhava no vinagre e assim utilizava para literalmente se limpar. A água corrente era usada para limpar a esponja. Nas cidades, as ruas frequentemente se transformavam em canais de esgoto ao céu aberto, propagando doenças e causando grande desconforto. As casas, quando tinham banheiro, eram apenas espaços simples com latrinas e pouca privacidade. No campo, a situação era ainda pior. As pessoas utilizavam o campo aberto para suas necessidades sem qualquer tipo de infraestrutura sanitária. A falta de higiene era um problema grave, contribuindo para a alta mortalidade infantil e a disseminação de doenças. Naquela época, os banheiros públicos, conhecidos como latrinas, transcendiam sua função de higiene básica. Eram espaços vibrantes e multifuncionais, onde a vida social, política e cultural pulsava. Mais do que locais para aliviar-se, as latrinas eram palcos de intrigas, discussões, negócios e até mesmo encontros amorosos. Imagine o aroma de incenso e óleos perfumados misturando-se ao cheiro provocado pela urina e pelas fezes. Haviam sim lugares separados para homens e para mulheres. As pessoas ali partilhavam de bancos de pedra
madeira lado a lado, sem qualquer privacidade. A luz natural entrava pelas aberturas no teto, enquanto lâmpadas de azeite forneciam iluminação à noite. As latrinas eram um microcosmo da sociedade romana, onde todos se encontravam em pé de igualdade, e em certas ocasiões até independentes de classe social ou status, já que dependendo do apuro, senadores, plebeus, comerciantes, artesãos e escravos poderiam dividir o mesmo espaço, criando um ambiente propício para a troca de informações, ideias e até fofocas. Enquanto suas necessidades, digamos, fisiológicas eram atendidas, os romanos se envolviam em outros afazeres. Enquanto estavam ali sentados, eles jogavam, apostavam em corridas de ratos, discutiam os últimos acontecimentos e até mesmo tramavam conspirações contra seus inimigos. As latrinas, então, eram um terreno fértil para as intrigas e jogos de poder, onde segredos eram sussurrados e acordos eram feitos. As paredes das latrinas serviam como um jornal de época, escritos à mão ou gravados na pedra. Anúncios, notícias e até mesmo poemas eram expostos para o público. Era lá um ambiente propício para que os romanos se informassem sobre os últimos acontecimentos da cidade, desde os resultados das batalhas até os escândalos que envolviam a elite. Apesar da falta de privacidade, as latrinas também podiam ser locais de encontros casuais e até mesmo romances. Como já mencionado, havia separação entre homens e mulheres, porém, o local era conhecido por todos, e sendo assim, esses se aproximavam. Conversa vai, conversa vem, trocavam olhares, criando oportunidades para flertes e relacionamentos clandestinos. A falta de higiene nas latrinas era um problema constante. A água corrente era rara e a limpeza era precária, o que contribuía para a disseminação de males na saúde daqueles povos. Apesar disso, os romanos reconheceram a importância da higiene corporal e usavam esponjas, óleos perfumados e até mesmo perfumes para se manterem limpos. Tudo era muito caro naquela época e de difícil acesso. A dificuldade em se carregar água deveria ser enorme, pois não havia água encanada. Banho não era todo dia. Papel higiênico, sabão, sabonete, creme dental, shampoos e condicionadores não havia. E mesmo assim, de alguma maneira a mais fácil possível, eles tinham que se manter asseados. Tarefa nada fácil e pouco eficiente, mas eram as condições que se dispunham naqueles tempos. Como foi dito no início deste vídeo, na época de Jesus, a esponja era um utensílio multifuncional, utilizado tanto para fins de higiene quanto para limpeza doméstica. Feitas de materiais como alga marinha ou fibras vegetais, as esponjas eram embebidas em vinagre, uma solução bastante ácida e que ajudava na limpeza. No contexto dos banheiros públicos, a esponja com vinagre servia também para a higiene corporal, mesmo que superficial, após o uso das latrinas. Devido à falta de água corrente e sabão, as pessoas utilizavam a esponja para limpar as devidas regiões íntimas, se é que me entendem, tornando o processo ineficiente e pouco higiênico. E acreditem, além disso, essas esponjas eram compartilhadas por todos os frequentadores do banheiro, o que aumentava o risco de propagação de doenças infectocontagiosas, como verminoses e dissenteria. O cálice amargo. No Evangelho de João, durante a crucificação de Jesus, é descrito: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus,
Vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele mais amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num isopo, levaram até a boca de Jesus. E quando Jesus tomou o vinagre, virando o rosto, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 25 a 30. É importante entender o contexto para tentar compreender o real significado desse ato. Pode-se haver duas linhas de enxergar esse fato, sendo uma de repulsa e a outra de compaixão. A oferta da esponja com vinagre sendo um gesto de crueldade. O vinagre, por ser uma substância ácida e irritante, provavelmente causou dor e desconforto a Jesus em seus últimos momentos. Além disso, o fato da esponja ser reutilizada nos banheiros públicos aumenta a repulsa e o simbolismo do cálice amargo que Jesus foi obrigado a beber. A cena representa a humilhação e a tortura física e psicológica que ele sofreu na cruz. Outra maneira de enxergar esse fato é a oferta da esponja com vinagre sendo um gesto, digamos, de compaixão. Havia um soldado romano que reconheceu Jesus como sendo filho de Deus. Quando Jesus pede água, esse soldado pode ter embebido uma esponja limpa para oferecer a Cristo. Lembre-se que o vinagre naquela época era conhecido como podemos chamar de antisséptico. Esse soldado, não podendo oferecer água devido à pressão dos oficiais, pode ser que tenha então a intenção de ajudar a Cristo oferecendo vinagre, mas em uma esponja limpa. Desde o início, a vida de Jesus foi marcada por humilhações. Seu nascimento em uma manjedoura, local destinado aos animais, já era um símbolo de pobreza e marginalização. A recusa das pousadas em Belém demonstra a exclusão da elite da época à sua figura. Ao longo de sua vida pública, Jesus fez constantes críticas e ofensas por parte dos líderes religiosos e políticos. Era chamado de blasfemo, impostor e até mesmo de louco. Seus ensinamentos e sua postura desafiavam a ordem vigente e o colocavam em constante perigo. A humilhação se intensificou durante o processo de julgamento e condenações à morte. Jesus foi acusado injustamente, vilipendiado e submetido a julgamento irregular. As autoridades romanas consideravam um agitador e uma ameaça à ordem pública. Sua crucificação foi o ápice de sua humilhação e sofrimento físico. Condenado à morte cruel e humilhante da cruz, foi entregue aos açoites, torturado e finalmente pregado na madeira. Os açoites, realizados com chicotes de couro com pontas de metal, causaram feridas profundas e sangramento intenso. A dor física era excruciante e o sofrimento psicológico era amplificado pela humilhação pública. Na cruz, Jesus suportou horas de agonia física e emocional. A madeira pregada logo abaixo de seus pés serviam para auxiliá-lo em sua sustentação para que seu sofrimento durasse muito mais, fazendo que tivesse uma morte mais lenta. A sede, a fome, a dor das feridas e a agonia da morte o consumiam. A humilhação era completa, pois ele, o Filho de Deus, era exposto à morte mais vil da época. Seu flagelo não foram eventos aleatórios ou sem propósito. Eles representam o culminar da destruição da humanidade, do não a Deus e a seus valores. Jesus, em sua humanidade, viveu a dor e o sofrimento do mundo para oferecer a nós a redenção e salvação. A jornada de humilhação e flagelo de Jesus Cristo é um relato poderoso e comovente que nos convida à reflexão
sobre a natureza do amor, do sofrimento e da redenção. Através de sua história, aprenda que o amor de Deus é capaz de superar qualquer obstáculo e que a verdadeira força reside na humildade e na entrega. A fé cristã se fundamenta na crença de que Jesus, através de sua morte de cruz e ressurreição, nos oferece a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus e alcançar a vida eterna. Cristo morreu na cruz para a remissão de nossos pecados. Te convido agora a fazer uma oração. Com o coração contrito e a alma em súplica, dobro meus joelhos diante de Ti, meu Senhor, reconhecendo minhas falhas e buscando o Teu perdão. Sei que pequei, que me desviei do Teu caminho e causei dor a mim mesmo e até aos que me rodeiam. Peço perdão, Senhor. Perdão pelas minhas palavras impensadas, pelas minhas ações egoístas e pelos meus pensamentos obscuros. Perdão por ter te decepcionado, por ter me afastado da tua luz e por ter negado teu amor infinito. Reconheço minha fragilidade e imploro que tendes piedade de mim. Sei que não faço por merecer, mas confio na tua infinita bondade e no seu coração paciencioso, repleto de compaixão por este pecador. Tu és o único que pode me purificar e me restaurar até a tua graça. Também venho a ti, Senhor, com um coração inundado de gratidão. Agradeço pelo teu amor, por toda a humanidade que transbordou lá na cruz e que abriu caminho para minha salvação e a salvação de todas as pessoas do mundo inteiro. Senhor Jesus Cristo, te imploro que me dê a força para resistir às tentações, a sabedoria para discernir o bem do mal e a coragem para seguir o teu caminho. Que eu possa viver uma vida digna de ti, repleta de amor, compaixão e fé. Em nome de Cristo Jesus. Amém.